Você sabia que já é possível fazer órgãos em laboratório? Pois é, nós já conseguimos fazer isso aqui no Genoma. E não é ficção científica mais. Vamos conhecer um pouquinho dos nossos projetos? Nossa primeira parada é aqui na nossa fábrica de órgãos. É aqui que boa parte da ação desses projetos incríveis acontece. Vamos começar com um projeto bem interessante. Então, Luiz, esse projeto, então, você consegue construir um fígado humano dentro de um fígado de rato? Como é que é isso? Então, Ernesto, o processo que a gente faz aqui no laboratório, nesse projeto, é a coleta de fígados de ratos. A gente traz ele para esse equipamento, onde faz a retirada das células do fígado. Né? No final, sobra apenas o arcabouço, que são as estruturas que mantêm as células aderidas nesse material. E o que é esse arcabouço? Fazendo uma pequena analogia a um prédio, por exemplo, quando a gente retira todas as paredes, sobram apenas as vigas. Né? Então, as paredes seriam as células do fígado e o que sobra seriam as vigas, que seriam basicamente o arcabouço do fígado. E por que você retira, então, células de um órgão? Então, na verdade, as células naturais daquele órgão é o que tornam o fígado capaz de ativar o sistema imunológico de um paciente que vai receber esse órgão no transplante, por exemplo. Então, Ernesto, a próxima etapa, após a produção dos arcabouços, seria a remontagem do fígado. Então, a gente utiliza células humanas para a produção de células pluripotentes, são as IPS, e essas células são diferenciadas em outro laboratório para células hepáticas. Quem sabe você pode falar um pouquinho para a gente sobre como a gente produz isso aqui no laboratório? Opa, bora lá! Então, Ernesto, como é que funciona a produção de células-tronco aqui no Genoma? Certo, tudo começa com a coleta de amostras de pacientes ou doadores, né? Então, a gente utiliza células que são oriundas de uma simples coleta de sangue. É a mesma coleta de sangue que a gente utiliza, por exemplo, para fazer aquele exame de rotina. Então, ela é nada muito invasivo. A gente pode ter outros tipos de coleta, mas essa é o que a gente utiliza normalmente. E a partir daquela célula do sangue do paciente, a gente consegue extrair células que servirão para produzir células-tronco. E depois desse processo de isolamento que a gente faz aqui, qual que é a próxima etapa? A próxima etapa, depois que a gente tem essas células no laboratório, é a gente fazer um processo que a gente chama de reprogramação, que é a transformação das células do sangue daquele paciente numa célula-tronco. E essa célula-tronco, sim, tem uma capacidade de produzir, se tornar qualquer célula do nosso corpo. Depois da reprogramação, né, o que você faz com essas células? Então, agora a gente vai produzir as células hepáticas. Esse processo se chama diferenciação celular. Através de estímulos, eu consigo que aquela célula ela adquira uma característica de célula hepática. A próxima etapa, então, é a gente pegar essas células que nós diferenciamos e colocar dentro de uma estrutura tridimensional. Explica pra gente um pouquinho como que a gente coloca, né, essas células dentro da matriz. Certo. Essa matriz, ela possui toda a estrutura essencial do órgão. Então ela possui o sistema vascular, todos os vasos sanguíneos do fígado estão preservados, só não tem a célula. Então a gente utiliza esse caminho para justamente colocar a célula lá dentro. A partir dali, a gente precisa mimetizar a condição fisiológica do órgão, para que essas células elas se adequem melhor àquele ambiente. Então, no final de tudo, existe realmente uma possibilidade futura da gente utilizar esses órgãos para transplante em humanos. Com certeza, sem dúvida. O que os nossos dados mostram é justamente isso, que no final do processo, de toda essa história que nós contamos, o produto final é um fígado que funciona muito bem, que funciona como um fígado que pode sim e tem potencial para isso, para ser usado em pacientes que precisam de transplante. Ernesto, então fala um pouquinho para a gente quais são as perspectivas, né, para a aplicação dessas técnicas que a gente estava conversando. Certo, as perspectivas futuras são incríveis. Nós imaginamos que no futuro a gente consiga produzir estoques de arcabouços que seriam utilizados sob demanda. Então o paciente ele é admitido no hospital e logo a gente consegue retirar uma unidade desse estoque e produzir um fígado para ele, que seria personalizado com as células do próprio paciente. Isso seria incrível. Então, quer dizer que a gente faz um fígado com um arcabouço que não é do paciente, mas com células desse próprio paciente. Quais são as vantagens disso? As vantagens disso é que, primeiro, nós conseguimos superar os problemas de logística, que isso é fundamental, que a gente perde muito órgão hoje por demora no transporte, dificuldade de acondicionamento desse órgão. E, além disso, o problema de rejeição, porque esse órgão seria do próprio paciente.
Esse arcabouço, ele também não necessariamente precisa ser oriundo de humanos. Ele pode ser oriundo de espécies que têm um órgão parecido em termos de tamanho com o nosso, como por exemplo de porcos. Pessoal, fiquem ligados, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre impressão em 3D de órgãos. Aproveita e siga o Genoma nas redes sociais para receber todo esse conteúdo maravilhoso aí. Valeu!